Irmãos, vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos falar sobre escatologia. Amados irmãos, mais uma vez, graça e paz. Só lembrando que hoje, em tese, nós estaríamos falando sobre Apocalipse 20. Mas Apocalipse 20 é nada mais, nada menos que um dos capítulos mais polêmicos de toda a Bíblia. Ele é um capítulo que nós podemos dizer que simplesmente não há consenso, não existe consenso algum sobre a sua questão interpretativa. Existem vários ramos de interpretação da escatologia. Eu quero lembrar aos irmãos que isso foi avisado, inclusive, no começo, quando nós começamos a falar sobre Apocalipse. Eu falei que Apocalipse é uma literatura que não é fácil, é uma literatura que demanda muito cuidado, não podemos ser extremamente literalistas, também acredito não poder ser também extremamente simbolista. É necessário que tenhamos muito equilíbrio e hoje é uma questão de teologia sistemática. Irmãos, a teologia, ela tem como fonte a palavra de Deus. Os evangélicos têm a Bíblia como regra de fé e prática e o Novo Testamento como regra de prática de acordo com a tradição batista. Neste sentido, vale a pena você conhecer que dentro da chamada teologia, que é aquilo que nós estudamos, que o Senhor revela de si mesmo, nós temos a teologia chamada teologia bíblica e temos a teologia chamada teologia sistemática. A teologia bíblica é o que um determinado livro da Bíblia ou um determinado testamento fala sobre um certo assunto. Por exemplo, quando eu faço uma pergunta assim, o que é que o livro do profeta Isaías fala sobre o Espírito Santo? Se pegar só o livro de Isaías, só a teologia de Isaías, eu estarei falando de teologia bíblica. Se você pegar só um testamento, por exemplo, o que significa o batismo com o Espírito Santo, ou como se comporta, qual é a doutrina do Espírito Santo, só no Novo Testamento, ainda estarei falando sobre teologia bíblica. Mas, quando eu pego uma pergunta, e através daquela pergunta eu vasculho toda a Bíblia, aí eu estou falando em teologia sistemática. E hoje, para que você possa entender Apocalipse no capítulo 20, que é o capítulo polêmico, não há consenso, é necessário que você conheça algumas definições preliminares. A primeira definição, irmãos, é do que é escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas ou do futuro de modo geral. Revela o programa profético de Deus para os homens e para toda a ordem criada. A palavra eschaton dá a ideia de últimas coisas. De uma forma bem simples, seria o estudo das últimas coisas. Escatologia é o princípio e o fim da fé cristã. A narrativa da obra da Trindade econômica na história, orientada para o futuro. Ou seja, a escatologia, ela necessariamente tem uma orientação futura. Quando nós falamos em termos escatológicos, nós estamos falando em termos que apontam para o futuro. Neste sentido, é na esperança das promessas do Deus fiel que se pode aguardar o seu cumprimento. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor,
A fidelidade do Senhor é algo que nós podemos, no mínimo, aprender com os escritos dos escritos da palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos para trás, nós vemos que o Senhor fez promessas e todas as promessas, todas as profecias que ele fez para o passado, todas elas foram cumpridas. E isso nos dá esperança, convicção e o entendimento de que o Senhor haverá de cumprir toda a sua palavra, todas as profecias futuras haverão de ser cumpridas. Na reconciliação de Cristo, fundamentada em sua morte e ressurreição, e recebida pela fé, nós já temos o fundamento de nossa reconciliação futura, a participação na vida eterna de Deus. Nós vamos estudar escatologia, é verdade, mas estudamos escatologia tendo a obra de Cristo, fundamentada na sua morte, na sua ressurreição, e em nós, recebida pela fé. São esses fundamentos que nos fazem observar como nós vamos ter uma ideia das questões futuras. Escatologia é isso. Quais são os benefícios que nós temos ao estudar escatologia? Nós temos benefícios práticos para a vida. Em primeiro lugar, estudar sobre o fim das coisas faz com que nós possamos melhorar, vai nos ajudar na nossa santificação. Ou seja, primeiro, é como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 2. Se nós temos a esperança da vinda do Senhor bem acesa nos nossos corações, esses que têm essa esperança bem acesa, com certeza haverão de lutar por sua santificação. Em segundo, quando nós conhecemos um pouco sobre escatologia, isso nos ajuda a se preparar para o que está por vir. É muito interessante ver, por exemplo, o que está acontecendo agora. Muitos crentes têm a nítida, real sensação e calma em perceber de que aquilo que estamos vivendo hoje no mundo faz parte de um contexto escatológico. Jesus havia predito isso. Existem textos que apontam que no final de tudo, guerras, rumores de guerras, doenças, epidemias, todas essas questões seriam, digamos assim, apresentadas a nós. Nós não temos como surpresa o que está acontecendo agora. Nos assusta, mas aquele que tem a sua vida regrada pela palavra, sabe que é cumprimento da palavra de Deus. Então, acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Em terceiro lugar, se conhecermos um pouco de escatologia, isso vai nos incentivar a compartilhar o Evangelho. Irmãos, os tempos estão se acabando, nós estamos vivendo os últimos momentos, estamos vivendo as últimas horas. E nós precisamos compartilhar a verdade do Evangelho para todas as pessoas. Um quarto motivo que eu dou a você é que, quando nós sabemos das coisas que haverão de acontecer no futuro, nós temos uma vida mais sábia aqui no presente. Ou seja, nós vivemos de uma forma mais equilibrada. Por quê? Porque vai nos ajudar a que aqui no presente nós coloquemos o foco da nossa vida nas coisas eternas, nas coisas certas. Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele diz que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas haveriam de ser acrescentadas. Só que muitas vezes, por esquecermos que um dia haveremos de prestar contas a esse Deus Todo-Poderoso, que um dia haveremos de estar face a face com esse Deus, muitas vezes nós nos esquecemos dessas coisas e nos acostumamos com as facilidades do mundo, e as nossas prioridades eternas, elas se transformam em coisas secundárias. Nós perdemos o foco daquilo que é essencial. E por último,
Se nós soubermos um pouco de escatologia, isso vai nos mostrar como o nosso Deus, ele é fiel. Eu quero mostrar para você um texto que se encontra em Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 até 15, e o texto diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Veja como a palavra de Deus, ela é fantástica. Um Deus que se manifesta numa graça salvadora a todos nós e que nos ajuda e que nos mostra que o caminho para estarmos próximos dele é o caminho da santificação, renunciando à impiedade, às paixões. Agora veja o versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aguardamos a manifestação do grande Salvador Jesus Cristo, sua vinda. Sua vinda. O Senhor virá novamente. Versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Versículo 15. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Isso é uma carta de Paulo a Tito. Tito era jovem e Paulo diz que essas coisas deveriam ser ensinadas por Tito à comunidade. E dentre aquilo que está como assunto é justamente a questão da volta do Senhor. E tem implicações práticas nessa era presente. Faz parte, nós precisamos entender coisas, pelo menos algumas coisas principais daquilo que haverá de acontecer no chamado fim do mundo, no chamado fim de todas as coisas. Irmãos, a escatologia como assunto se divide em duas. Nós temos a chamada escatologia individual e a escatologia geral, ou chamada também de escatologia cósmica. A escatologia individual, ela tem como base a questão do final dos tempos para o indivíduo. Ou seja, é uma questão das últimas coisas no seu sentido mais pessoal. A escatologia individual já foi estudada aqui na nossa igreja e nós já chamamos, inclusive, pregadores de fora, porque a escatologia individual também pode ser conhecida como a teologia da morte. Então, na escatologia individual, nós estudamos sobre a morte, estudamos sobre o estado intermediário, que é justamente aquele momento em que a pessoa morre até a consolidação do reino de Deus. O que é que acontece? Então, a questão da ressurreição, a questão individual dentro do juízo final, a questão de inferno, de céu, todas essas questões são vistas na chamada escatologia individual ou teologia da morte. Mas também o outro ramo, e é esse ramo que nós vamos estar falando hoje, os principais termos, é esse ramo, a escatologia geral ou cósmica, que é o que nós estamos falando, vamos falar hoje. Escatologia geral, ela fala sobre a vinda de Cristo, ela fala sobre nova terra, novo céu, fala sobre o reino de Deus na sua consolidação, fala sobre os julgamentos pelos quais haveremos de passar, fala sobre o grande juízo final e fala sobre inferno e céu dentro de uma perspectiva mais sistemática, dentro de uma perspectiva maior. Então, a escatologia para o indivíduo, a teologia da morte, e a escatologia, de forma geral, é o estudo do final dos tempos,
estudo das últimas coisas. Vamos agora às 4 principais palavras que você precisa conhecer para entender Apocalipse 20. A primeira delas e a primeira ideia é, a segunda vinda de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ele, Verbo encarnado, o livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz que da plenitude dos tempos, ele veio, filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele, o Verbo eterno, o Logos eterno, se encarnou. Jesus, Deus, encarnou. Esse processo, essa vinda, chama-se advento. Houve um primeiro advento, a primeira vinda do Senhor. Na primeira vinda do Senhor, vocês conhecem, os profetas profetizaram no Antigo Testamento. Ele nasce, pobrezinho, na manjedoura, Maria, José, tudo isso vocês conhecem. Aquele foi o primeiro momento. Só que agora, todos nós, estamos aguardando um segundo momento, uma segunda vinda. E essa segunda vinda é a volta pessoal e visível de Cristo no final dos tempos. Quando será plenamente estabelecido o seu reino. E Jesus falou que haveria de voltar. Quero lembrar aos irmãos, Evangelho de João, no capítulo 14, dos versículos 1 a 3. Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, Jesus diz: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O próprio Jesus, animando os discípulos, porque ele havia dito que haveria de morrer, ele dá essa palavra, essa promessa, nos dizendo, e dizendo aos discípulos, e dizendo a nós, pelos escritos, pelas escrituras, nos asseverando que voltará e nos levará para estarmos com ele. Quero mostrar aos irmãos que no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 11, lá existe um testemunho dos anjos, dizendo que Jesus haveria de voltar. O texto diz assim: que lhes disseram os anjos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. O testemunho dos anjos acerca da segunda volta de Jesus. Do mesmo jeito que ele é levado ao céu, da mesma forma, vocês vão ver ele voltando. Ele vai voltar da mesma forma. Veja o que é que Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 8, dos versículos 19 a 21. Não somos apenas nós que estamos esperando a segunda vinda do Senhor. Toda a ordem criada espera a segunda vinda de Jesus. O texto diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Versículo 23 diz: não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A natureza criada aguarda a vinda de Jesus com expectativa. Por quê? Porque ela também foi afetada. E o Senhor haverá de restaurá-la. Haverá uma nova ordem, um novo céu, uma nova terra. E todas essas coisas partem do pressuposto da segunda vinda do Senhor Jesus. E eu quero lembrar aos irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 23 a 28. O texto diz assim, preste atenção, 1 Coríntios 15, dos versículos 23 a 28. Jesus vai consolidar o reino. O texto diz assim:
Cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, o Cordeiro, Jesus, consolida o reino, coloca os inimigos do Senhor debaixo dos seus pés e entrega esse reino ao Pai. Versículo 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ou seja, sujeita toda a ordem ao Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos. A consolidação final do reino, a consolidação de tudo e todas as coisas, passa pela segunda vinda de Jesus. E é algo inesperado. E aqui eu quero citar Tessalonicenses, é um texto importante. Veja, estamos falando de escatologia, não estamos falando apenas de Apocalipse. É por isso que estou citando outros textos. Por quê? Porque na Bíblia existem muitos textos que falam sobre o fim de todas as coisas. Não é só em Apocalipse. É por isso que é um estudo de teologia sistemática. É o que toda a Bíblia fala sobre um certo assunto. E 1 Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses, foi uma carta que Paulo escreveu a este grupo que tinha um problema teológico. Qual era o problema? Até a volta de Jesus, o que é que nós precisamos saber e fazer? Então, eles tinham uma questão a ser resolvida e Paulo escreve, elucidando essas questões da segunda volta de Jesus. E o texto diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 11. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, aqui uma informação importantíssima. A segunda vinda do Senhor será repentina. Será inesperada. Versículo 3. Quando disserem paz, segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem somos das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Como sempre tenho dito, vigia, vaso. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, a vinda do Senhor é algo inesperado, não podemos nos enganar, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 4, lá diz o seguinte: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente,
quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, quer supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Isso é um alerta de Paulo aos Tessalonicenses, que pensavam que Jesus já poderia ter chegado. Então, olhe, não é assim, Paulo está explicando. A partir do versículo 3, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nesse caso, o anticristo. Versículo 4. Este, o anticristo, se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Irmãos, desses textos que eu coloquei para você, falando sobre a segunda vinda de Jesus, o próprio Jesus falou que haveria de voltar, os anjos testificaram que Jesus haveria de voltar, Paulo falou que a ordem criada espera ansiosamente por essa volta. Ele também falou em Coríntios que o Senhor vai consolidar o reino na sua segunda vinda. E sabemos que a segunda vinda de Jesus será inesperada. E aqui Paulo nos orienta a que nós não nos enganemos com os fatos. E aqui, irmãos, não se engane, sobretudo com aquelas pessoas que fazem cronologia. Jesus vai voltar no ano tal, Jesus vai voltar no ano tal, Jesus vai voltar no ano tal. Esqueça tudo isso, é balela. Esses cálculos ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar hoje. Essa pode ser a última live. Mas ele pode voltar em um outro momento. Essa questão é dele. Ela é inesperada. Nós precisamos ter esse cuidado. Mas uma coisa é certa. E essa é uma mensagem que não vai sair dos púlpitos. E aqui eu vou botar a minha carona aqui, bem grande nesse negócio que está gravando. Olha. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vai voltar. Quer você aceite, não aceite, quer você goste, não goste. Não interessa. A palavra de Deus mostra que Ele está voltando. Essa mensagem não sairá dos nossos púlpitos, por mais que as pessoas nos critiquem, por mais que digam, é besteira, tanto tempo isso vai estar sendo falado. Em nome de Jesus, entenda, Ele vai voltar, Ele está voltando, mais dia ou menos dia, precisamos estar preparados para estar face a face com o Senhor Jesus. Depois que você viu minha carona de brabo, vamos para o segundo ponto, segunda coisa que você precisa saber. O Senhor Jesus vai voltar? Vai. Mas a palavra de Deus também fala sobre uma coisa que os teólogos convencionaram chamar de arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é uma reunião nas nuvens de todos os salvos, tanto dos que tiverem morrido, como dos que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. E aqui eu gostaria de tomar como base 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos 16 e 17. O texto diz assim, acompanhe comigo. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, essa é uma outra grande realidade. Essa realidade chama-se arrebatamento. Haverá um dado momento em que o Senhor Jesus arrebatará os seus. O texto diz aqui que
é como se ele, nas nuvens, atraísse esse encontro nos ares e vamos estar com ele para sempre. Esse fenômeno chama-se arrebatamento. Eu acho interessante, a história nos mostra grandes homens que foram pessoas tementes a Deus. Entre elas, um homem chamado Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Thomas Edison, ele era um cientista, mas ele não era um cientista de formação. Ele foi um cientista prático. E ele conseguiu, pela sua inteligência, dar entrada em muitas patentes. E uma das patentes que ele deu entrada foi justamente a questão da lâmpada elétrica. A lâmpada que nós temos hoje. Ele era um crente fervoroso, um crente fiel. E os cientistas que muitas vezes iam conversar com ele, uma parte deles já havia sido afetada por essa ideia do iluminismo, né? A ideia de colocar a razão no centro de todas as coisas. Então, perceba, a substituição, o iluminismo, o renascentismo, essa ideia mais humanista, colocando a razão no lugar de Deus, digamos assim, de uma forma mais simples. Esse homem, Thomas Edison, em um certo momento, um cientista sem diploma, ele foi chacoteado por outros que sabiam que ele acreditava no arrebatamento. E alguém perguntando e chacoteando dele, disse: Thomas, como é que esse arrebatamento pode acontecer? Aí ele pegou um bocado de taxinha, aquelas brochinhas de sapateiro, pegou um bocado daquelas brochinhas, colocou em um vaso e misturou com um bocado de talisca de madeira. Aí misturou as taxinhas com as taliscas e ele disse: olha, o arrebatamento do Senhor vai ser dessa forma. Aí pegou um imã grande, poderoso, colocou em cima da bacia onde estavam as taxinhas e os pedacinhos de madeira. Quando ele colocou o imã, aí as taxinhas, todas elas correram, foram atraídas pelo imã, ficaram pendurados no imã, enquanto os pedacinhos de madeira ficaram dentro do vasilhame. E ele explicou: é assim o arrebatamento. Aqueles que são do Senhor, aqueles que vão herdar o reino, e são atraídos do Senhor, os chama, os atrai. Aqueles que não são, que não fazem parte dessa natureza, que têm uma natureza distinta, esses ficarão separados. Que ilustração fantástica. A ideia é essa. Essa é a segunda convicção que nós precisamos ter no nosso coração. Além da vinda do Senhor, a convicção de que a qualquer momento também podemos ser arrebatados. O Senhor vindo nas nuvens, em primeiro lugar, mortos são ressurretos e nós acompanhamos com corpo glorioso e nos juntamos ao Senhor para sempre. Esse é o segundo conceito, arrebatamento. O terceiro conceito, que você já viu, é tribulação, também chamado grande tribulação. O que é a grande tribulação? Haverá um período aqui na terra sem paralelo de grande angústia e inquietação no final dos tempos. Quero citar um texto de Mateus, o próprio Jesus falando sobre essa tribulação que ocorreria no final dos tempos. Jesus diz o seguinte: porque, Mateus 24, dos versículos 21 até 31, porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos,
falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Veja que texto maravilhoso. Versículo 26 até 31. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, aí está ele dentro de casa, não acreditem. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma até outra extremidade dos céus. Então nós já vimos, segunda vinda de Jesus Cristo, para consolidar tudo. O arrebatamento, agora a grande tribulação. Irmãos, a grande tribulação é algo muito grande mesmo. Jesus nos afirma que não houve desde o princípio do mundo, e nem jamais haverá, algo tão forte, tão pesado, como a grande tribulação. Um momento em que a humanidade fatalmente viverá, que será de muita dor, de muita dor. E por último, o último conceito, para você entender Apocalipse 20, é o conceito de milênio. Um período de 1000 anos em que Satanás será preso e Cristo reinará entre as nações. Aí aqui é que vem o grande problema, irmãos. É por isso que eu tinha que fazer essa introdução antes de entrar em Apocalipse 20. Por quê? Porque alguns entendem o milênio no sentido literal, 1000 anos. E outros entendem o milênio no sentido figurado, de um longo e indefinido período de tempo. E essa compreensão, se é literal ou não literal, se é simbólico ou não é simbólico, abre um leque de opções de interpretação, e nós entendemos existir pelo menos 4 grandes interpretações desse texto. Vamos ao texto para que você veja. É Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 1 a 6. Olha a grande dificuldade que nós temos aí. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Uma chave e uma corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou Satanás no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram
e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Esse é o texto que dá problema, irmãos. Por quê? Porque se você pegar esses 1000 anos de uma forma literal, você tem uma interpretação. Se você pegar esse texto e entender esses 1000 anos como um símbolo de eternidade, como um grande tempo, aí você tem uma outra linha de interpretação. Isso dá, no mínimo, 4 modelos. Os 4 modelos são os seguintes. Existe uma linha chamada amilenista. Ele entende de uma forma simbólica esses textos, e nós temos grandes teólogos que defendem essa linha. Citei alguns aqui, como Louis Berkhoff, Anthony Hoekman, Herman Bavinck. Anthony Hoekman, inclusive, tem um dos livros que é A Bíblia e o Futuro, fruto de 40 anos de estudo só desse assunto. Então, é um livro robusto. Essa linha vai entender que esses 1000 anos não deve ser encarado de forma literal, mas de forma simbólica. E em sendo de forma simbólica, tem uma forma de ver Apocalipse 20. Tem um segundo grupo, chamado pós-milenismo. O pós-milenismo, ele não é, digamos assim, muito ligado nessa questão do milênio. Nós vamos, inclusive, falar com mais profundidade no próximo final de semana. Mas nós temos pessoas importantes aí, como Charles Hodge, que tem uma teologia sistemática fantástica, Warfield, Strong e Gresham Machen, que são grandes teólogos que defendem a ideia pós-milenista. Eu vou explicar essa ideia na próxima quarta-feira. E tem os literalistas, aqueles que entendem esses 1000 anos de uma forma literal. Temos aqueles que são levemente literais e que fazem parte de um grupo muito interessante chamado pré-milenismo. Por que pré-milenismo? Porque Jesus voltaria antes do milênio. A segunda vinda de Jesus estaria antes do milênio. Pré-milenismo. Nessa linha do pré-milenismo chamado pré-milenismo histórico, nós temos George Eldon Ladd, o Dr. Wayne Grudem, que fez uma excelente teologia sistemática, e Millard Erickson, que é um grande teólogo. Mas também temos o pré-milenismo dispensacional. É muito conhecido essa linha de fé, sobretudo nas igrejas pentecostais. Geralmente é a linha que eles adotam. O pré-milenismo dispensacional, ele entende que Jesus vem antes do milênio, e eles entendem, em linhas gerais, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Neste sentido, nós temos teólogos como Leo Schaeffer, Dwight Pentecost, Charles Riley e Val Ward. Todos esses teólogos são homens respeitados. O que eu quero trazer aqui é o seguinte, irmãos. Eu trouxe aos irmãos a dificuldade de Apocalipse 20. E qual é o caminho que nós vamos trilhar? Nós não vamos ser literalistas. Nós vamos ser simbólicos e devocionais. Então, na próxima quarta-feira, eu vou tentar mostrar para os irmãos como é a visão de fim de mundo de cada um desses grupos.
tanto os pontos positivos como os pontos negativos. Quero dizer aos irmãos logo de cara que na doutrina batista esse assunto não é assunto principal. Esse assunto é assunto secundário. Em sendo secundário, é um assunto que não cabe, irmãos, uma separação, uma quebra da unidade da igreja, porque um é pré-milenista, dispensacionalista, porque outro é amilenista, porque outro é assim. Não, nesse caso aí não. Por quê? Irmãos, muitas dessas questões a gente só vai ver quando acontecer lá na frente. Então não cabe hoje a gente estar dividindo a unidade ou quebrando a unidade da igreja, transformando um assunto como esse num assunto principal, cardeal. Por quê? Porque existem pessoas que defendem pontos de vista, defendem com fé, com humildade, com integralidade, são pessoas capazes, defendem, mas a gente precisa ser tolerante em ver o ponto de vista do outro, numa doutrina que a gente só vai ver efetivamente quando acontecer no futuro. Então, nesse sentido, eu precisei explicar por quê. Porque nós vamos adotar para Apocalipse 20 uma linha mais simbólica. Nós vamos adotar uma linha mais simbólica. Nesse sentido, eu gostaria de rever com os irmãos as grandes verdades espirituais que nós precisamos afixar no nosso coração. Irmãos, a primeira verdade que precisa estar no nosso coração é a segunda vinda de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa realidade não pode sair dos púlpitos. Deve ser pregada. Mesmo que muitos não creiam, mesmo que muitos até dentro da igreja possam até fazer algum tipo de chacota acerca dessas coisas, mesmo que isso ocorra, saiba, entenda, Jesus está voltando. Jesus vai vir um segundo momento. Segundo, arrebatamento. Irmãos, como igreja do Senhor, nós precisamos estar preparados. Preparados porque o arrebatamento pode ser a qualquer momento, a qualquer instante. Como eu falei aqui, Jesus ele pode arrebatar a sua igreja a qualquer momento. É possível que possa ser hoje, amanhã, próxima semana, ninguém sabe. Mas um fato é, o Senhor vai buscar a sua igreja. E você está preparado para isso? Você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus? Você está preparado para o arrebatamento? Essas adversidades que nós estamos passando agora nos mostram que também precisamos estar preparados. A questão da grande tribulação. Se vamos passar ou se não vamos, isso é uma questão de ponto de vista escatológico, mas uma coisa é certa, não nos deve espantar as notícias ruins que nós estamos ouvindo dia após dia. Por quê? Porque a Bíblia já dizia, irmãos, que no final dos tempos, isso seria dessa forma mesmo. E o milênio, irmãos, se o milênio for entendido como eternidade, no seu ponto de vista simbólico, nós vamos passar a eternidade com o Senhor. O que você tem plantado nos dias atuais, na era presente, reflete a importância desses conceitos na sua vida? Você vive a sua vida à luz dessa perspectiva, da perspectiva de que mais dia ou menos dia nós vamos estar com o Senhor, vendo-o face a face, estando com Ele face a face, vivendo com Ele eternamente? Sabe o que é que está acontecendo, irmãos? O diabo tem atacado o nosso espírito, o mundo tem atacado as nossas almas, a carnalidade tem atacado
nosso corpo, nossa tendência natural ao pecado. Existe muita gente que se acomodou ao mundo. Existe muita gente que está se acostumando com os pecados. Existe muita gente que não está vendo o óbvio na sua frente. Quero terminar essa mensagem com um texto que se encontra em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, como um alerta para nós. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o que é que há no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu amado irmão, meu amado amigo que vê essa live, se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Tudo o que você está plantando aqui, um dia você vai colher. Aí eu pergunto, você está plantando para a eternidade? Você está plantando para a eternidade? Eu gostaria de encerrar essa mensagem. Gostaria que você, aonde você estiver, curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor aprofunde em nossos corações estas convicções que aqui foram lançadas. A convicção de que o Senhor vai voltar. A convicção de que a qualquer momento nós podemos ser arrebatados. A convicção de que no final dos tempos, tribulações nos encontraria, mas a convicção também de que haveremos de passar a eternidade com o Senhor. Meu Deus, afirma essas convicções em nossas vidas e que nós possamos responder com atitude de fé no nome de Jesus. Amém.